Olá, boa noite. O meu nome é Aline. Tenho 28 anos. Vou contar esse relato que aconteceu comigo há uns 2 meses atrás. Foi acontecido agora em 2022. Sou de Pernambuco, o lugar onde acontece muitas coisas sobrenaturais. Mas eu não sou da cidade. Sou de um sítio aqui do Pernambuco. Esse sítio, a gente trabalha, a gente faz de tudo. Aliás, eu cuido da casa, cuido dos meus irmãos e, no momento que estou ranando esse relato, eu estou fazendo uma janta. Estou com as panelas no fogo, mas, mesmo assim, eu peguei um tempinho para me relatar o ocorrido que ocorreu comigo. Eu estava precisando muito de um emprego. E aqui na nossa região, onde nós mora, é bem difícil o emprego, pois você tem que ter experiência, tem que trabalhar não sei quanto tempo. E é isso aí. O tempo foi passando e eu consegui arrumar um emprego na cidade, mas não fixo, assim de bico, né? Trabalhava solto assim, no modo de dizer. Eu saía daqui do sítio umas 5 horas da tarde, pois para a cidade era mais ou menos uns 22 km do meu sítio, onde eu morava, até a cidade. Mas com esse acontecimento que ocorreu comigo, eu me mudei para a cidade. E estamos morando na cidade de Pernambuco agora, no lugar mais habitado. Eu sempre temia a volta, pois para ir a gente ia de carro, né? Tinha uns amigos que levavam a gente de carro, mas a volta era sempre ruim, porque muitas vezes só vinha eu e algumas amigas minhas de trabalho mesmo. Os amigos ficavam para lá. Às vezes, quando tinha festa, eles ficavam até altas horas. Iam trabalhar e quando saía do trabalho, ia para baladas, essas coisas. Eu nunca fui disso, mas eu temia a estrada e a escuridão da noite. Acreditava em coisas sobrenaturais, lobisomem, almas, fantasmas e etc. Mas eu nunca imaginei que fosse acontecer comigo uma experiência tão assustadora. A minha mãe ela sempre dizia para mim tomar cuidado, sempre na volta, pois para ir não era nem tanto. A gente ia mais esse dia, assim, 4 horas da tarde, 5 horas, e chegava lá só 6:30 para 7 horas da noite. Às vezes nós chegava 7 e pouquinho no trabalho. Era muito longe. Mas a gente, como eu acabei falando para vocês, a gente sempre pregava carona com os amigos que ia trabalhar no mesmo restaurante que nós. E passou-se uns 2 meses, a gente continuou nessa rotina de vai e vem, vai e vem, vai e vem para lá, a mesma rotina. Mas em uma noite era uma lua cheia, uma lua clara, que dava para iluminar bem o caminho de volta para o nosso sítio. Nós terminamos o trabalho no restaurante, era por volta de 1 hora da manhã, pois nesse dia tinha tido uma festa e alguns amigos, que eram amigos nossos, foram comemorar o aniversário lá no restaurante e beberam e ficaram até tarde lá. Por isso que a gente terminou o serviço tarde. Então, como a lua estava clara, nós reunimos em um grupo de amigas e pegamos algumas lanternas para irmos para casa. E nós decidimos ir de pé mesmo. Olha que cabeça! Andar 22 km a pé. Os meus amigos falaram: vocês não vão de a pé, de maneira nenhuma. Olha só a distância para vocês andar de a pé. E se acontecer alguma coisa com vocês? Não, fiquem aí que eu vou levar vocês. Então a gente ficou lá esperando um pouco, né?
mas ele demorou demais. Eu não sei para onde ele foi. Como ele tinha um caso com uma mulher, com uma moça, então provavelmente ele tinha ido na casa dessa moça e tinha esquecido de nós. Então era isso. Nós estávamos dispostas a enfrentar 22 quilômetros de a pé. E era uma caminhada até boa. Passamos pelo ponto de ônibus, que nessas horas não andava mais ônibus, né? O ônibus não passava nesse horário mais. Era sempre de 7 horas da noite até 11h30. Passando de meia-noite, meia-noite e meia até 1 da manhã, já estava totalmente silêncio. E se você precisasse do ônibus para ir em algum lugar, você não conseguiria. Então, fomos ir a pé mesmo e começamos a andar pelo caminho. A estrada estava bem clara, pois a lua iluminava boa parte da estrada. Às vezes, escuro só ficava onde tinham as árvores grandes. Mesmo assim, ligamos a lanterna, pois às vezes tinha animais peçonhentos, cobras, aranhas e essas coisas assim por onde nós passávamos. E nós fomos andando, mas percebi uma movimentação no canto da estrada meio estranha. Parecia que tinha um vulto preto que corria de um lado para o outro. Nessa hora eu gelei do pé à cabeça, pois eu já tinha ouvido falar em lobisomem e que ele aparecia em lua cheia. Mas aquela movimentação era suspeita. As minhas amigas perguntaram para mim o que era aquilo. Eu simplesmente falei para nós ficarmos quietas, não fazer barulhos. E a gente escutava aquela respiração alta e cansada. Era uma respiração tão alta que nós estávamos a uns 300 a 400 metros e conseguíamos ouvir a respiração perfeitamente, como se estivesse ao nosso lado. Agora, quando aquele bicho se levantou que veio em nossa direção, aí sim que nós tivemos noção do tamanho daquela criatura. Era um animal todo preto, peludo, tão preto que chegava a se confundir com a escuridão. Quando aquele bicho se levantou, ele tinha mais ou menos uns 2 metros de altura. E aí nós corremos de volta para a cidade. E não podia parar, pois a nossa vida dependia de nossas pernas e do tanto que nós corríamos. Eu falava para minhas amigas correrem e não olhar para trás, e só parar quando estivesse no lugar claro e seguro. E assim nós fizemos. E aquela criatura correndo atrás. É uma experiência horrível você ver e ouvir uma criatura correndo atrás de você. A sensação é que um leão está vindo atrás de você. E quanto mais ele corria, mais a gente corria. Até que de longe conseguimos avistar as luzes da cidade e corremos mais ainda, pois ainda havia um pedaço bem bom. E quando entramos na parte mais clara, as criaturas nos seguiu até uma parte da estrada. Quando entramos na parte clara, a criatura deu um rosnado e simplesmente entrou no mato e saiu quebrando mato adentro. Nós chegamos desesperados no restaurante. Eu nunca tinha corrido tanto na minha vida, pois nós tínhamos escapado de um lobisomem. Isso não é para qualquer pessoa, escapar de uma fera. Mas o que os nossos amigos iam falar? E de repente vinha um carro que ia levar nós, e nós contamos tudo, e falamos para eles tomar cuidado se fosse levar nós. Eles perguntaram se nós queríamos ir. Eu disse que sim. Eu falei para vocês não saírem daqui, porque teimaram. Lobisomem existe sim. Eu já vi essa fera aí várias vezes.
vocês não são a primeira e nem a última, mas entrem no carro que eu vou levar vocês lá no sítio lá. Então, nós pegamos a estrada, agora com mais cuidado. Qualquer movimentação no mato a gente olhava, mas era apenas a mente tentando passar um truque nos nossos olhos para nos enganarmos. E com mais companhias, a gente foi tentando ficar mais calma até chegarmos em casa. Algumas horas depois nós chegamos em casa e eu fui contando para minha mãe. A minha mãe ficou abismada com o relato que eu contei, pois eu não era moça de mentir ou de andar inventando história. Quando aconteceu, acontece mesmo. E quando eu falo a verdade, é porque o negócio realmente aconteceu de verdade. A minha mãe preparou um café e disse para mim ficar calma, que pela distância que nós vimos o lobisomem, ele deve estar bem longe, mas com essa fera não se brinca, pois quando a gente pensa que ela está longe, ela está perto, e é aí que a gente se engana. E de qualquer maneira, ela tenta armar uma emboscada para te pegar. Mas, a partir daquela noite, ouvi vários relatos da fera, mas ela nunca chegou até o nosso sítio, nem a minha casa. Pois, se não fosse a cidade, a gente estaria morta hoje, pois aquela fera tinha ódio no olhar. Mas a minha rotina não foi mais a mesma. Eu acabei me mudando para a cidade depois desse acontecimento e agradeço a Deus por ter escapado, eu e as minhas amigas. Prometo que nunca mais vou entrar em lugares escuros, estradas. Aliás, aonde tem um beco escuro, aonde tem uma rua que tem muitíssima pouca iluminação, eu nem piso o pé, pois é aí que a fera da lua cheia pode estar simplesmente à espreita da próxima vítima. Eu não vou ser a próxima vítima, mas também não vou ser a última do lobisomem da estrada de Pernambuco. Boa noite.